Assim eu quero entender muito detalhadamente como é que está o comércio, né, dos circos variados, o custo-benefício por percentualidade de Estado, a quem justifique incongruências sociais miseráveis, né? Muitos achados estrategistas e não necessariamente, né? Tem um povinho que não sou chegado muito não, se tirada, trepador em bicho, cruzador em bicho às forças, tem alguma coisa que se tornou meio descabido, né? Sujeito mais a pé e mais aleijado provisoriamente a uns segundos à frente de a vala absoluta que favoreça ao máximo a economia, a condição de não se tornarem renascidos, nem fardo de câmbio multimortiferador e carnificina entre os vilipendistas e fingidos, né, acertadores de contas quando já penitenciados, um teorema de, né, fazerem Joãozinhos de mariquinhas ou qualquer coisa assim, meio que deformada sobre algumas condições e de fato. Um sujeito que, sobre condições aleatórias ainda que injustifique, estágios milagreiros e desmilagreiros que os convidam a transcendentarem não necessariamente, há quem justifique o histórico de cada um que bem se lembre ou finge não lembrar a um terceiro, né? Ou a um terceiras, né? Há quem justifique em questões valiosíssimas de mesmo quem acha que tem o direito de fazer, destitui inclusive a mulher do outro, o filho do outro, você tem que ir lá e destruir a vida dele. Nunca esquecer disto, principalmente quando você tem condição do que é um trabalho e de um sofrimento de ter tido um filho, de ter sustentado, de ter desejado. Nós temos condições minuciosas sobre tudo isso aí. Então, o que virou direito inanimado, animado, de entender até onde as coisas têm, né? O que vira entrar e sair e direito de turismo para com relação a desbravarem, né, propriedades fundamentais entre alturas, profundidades como lateralidades e entre esses animais apontados, encarcerados indevidamente, multi-estuprados de todas as formas porcosas que convidam ao extermínio absoluto. Tem condições que elas são incabíveis, né? Elas não podem. Tem essa teoria, e se tivesse, e se antecedentemente achasse que já não era fardo, essa coisa foi rebaixada ao nada absoluto, fica muito mais fácil. Se a amostra não tiver amostra, fica muito mais fácil. Antes de mais nada, que página que existe? Desambiguemos a página, né? Quem justifique vácuo, desvácuo, queda livre, gravidade, gravidez, né? Nada tudo, teoremas quânticos, lacunares, hipoteticamente não existe. É quando a coisa vira um câmbio entre um campo corporal, já existe uma responsabilidade com aquela observativa imposta e questionada, probabilizada pelo campo corporal. Aquilo já é um fator irredutível e mesmo materializado que subsistencia o valor da prova, né? O que virou história e deshistória? História de história e história de história, né? Questões, né? Questões que viram é muita lavagem de dinheiro, é muita etiquetagem de merda, né? Caso gostassem de comer e foder, caso gostassem de trabalhar. Olhemos várias condições do sacrifício, e mesmo quando o perdão, a aliança saturada, paradoxo da aliancinha, vamos ao senso dos negados e renegados, perante etiquetados de nomes, de machos, de fêmeas, de ativos, de passivos, de achados extraordinários, geniais, volumosos, assimétricos, desassimétricos, volumosíveis a seguir,
Questões tais, questões minuciosas sobre o que virou direitos e deveres de atacados, vareja quem enxergue. Reagências a quem justifique apontar ter ou não ter um bicho numa casa, ter ou não ter o direito numa casa, quem justifica o tamanho da casa, dali existiu, se não fosse aquele, quem justifique, né? Tamanhos de terras, extensões de terra, que vira vômito de terra oca, de terra multiguerrilhada, do chão não passa, de cima também vem, das águas, né? Mas tem mais, sempre tem mais, né? Limite das águas é quem justifica panspermia, tem onde o nariz do cu é chamado, né? Temperaturas, paisagens adequadas, quem sai no lucro expectativo, está sobre condições arbóreas, fauna, flora, ver e tocar, não necessariamente tocar e ver, não necessariamente, né? Questões quando a coisa se tornou muito prática e tem sempre a desculpa de que não é a receita, como tem sempre a desculpa de que é a receita, que acidenta, mas isso depende, corre o risco disso, corre o risco daquilo, e se ainda foi lá e está vendendo por quê? Né? Questões minuciosas sobre propriedades fundamentais e quem são os homens, quem são as mulheres, quem são os outros na altura do campeonato. Entre ruínas e entre inéditas que isocineticamente se truncam, se convidam como desconvidam, para não perder a ação de graça, né? A quem sobrar baratas. Então, questões bem minuciosas, tal de arma biológica aqui em etiquete, necessidade de sanitarização já polida, como o teorema de bicho sobre bicho, que traz vantagem reanimação na festa purgatorizante a seguir. Questões, né? Bem minuciosas quanto a isso aí, que é história, não é história. Geografia, química, física, matemática, biologia, direito, dever, astrofísica, educação física, blá, blá, blá. Única analisação que 24 horas tenha você cu para assistir ou não, ou tenha ponto a obedecer. Você não vai foder e nem vai comer, como é que você não vai fazer? Aí você vai fazer, fala pro outro do lado. Na verdade, porque estão te impondo, não estão te impondo. Entre arbítrio e usufruto, meso original, que se destrinche essa exata testemunha. Aqui, entre eu e você, inclusive, a avisar o seu coleguinha cego, surdo, achado não necessário de informatização, mesopunhetista, siririquista, cuzista, com essa facilidade que se tornou isso aqui, pagar você, eu ou ele, né? Oremos. Aquelas minuciosidades, alguém tem que carregar, está sobrando. Aí vira aquele tratado enquadrilhado, abstratual, que ninguém imaginava. Você olha para o lado, com a cervical nem boqueteada, atletificada, desatletificada, novas quadrilhas aqui e lá. Alguém tem que ser esperto o suficiente, enquanto algum idiota senta no pau da cruz ilhável. Essa errata, nós vamos dar uma fechada como nunca. Próximos.